Legislativo faz doação de veículos oficiais para a Prefeitura de Itajaí. Terminal de passageiros completa 15 anos de atividades. Ano letivo da Rede Municipal de Ensino inicia na próxima segunda. Rua Otávio Cesário Pereira vai ter nova praça no bairro São Vicente. 9 de fevereiro de 2016. O Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. O ano letivo de 2016 da Rede Municipal de Ensino de Itajaí inicia no dia 15 de fevereiro, próxima segunda-feira. Cerca de 29 mil alunos vão ser atendidos em 64 centros de educação infantil, 41 escolas de ensino fundamental, 7 centros de educação em tempo integral e 6 unidades que recebem a educação de jovens e adultos. Os diretores e secretários retornaram ao trabalho na semana passada. Já os professores voltam às atividades amanhã, dia 10 de fevereiro. A Câmara de Vereadores fez a doação de 2 veículos oficiais para a Prefeitura de Itajaí. A entrega dos carros foi realizada no último mês e faz parte de uma série de medidas para o corte de gastos no Legislativo Municipal. Os 2 veículos, com cerca de 100 mil quilômetros rodados, faziam parte da frota da Câmara desde 2010. Agora, fazem parte do patrimônio do Poder Executivo, onde vão contribuir para conter os gastos com o aluguel de veículos por parte do município. A Câmara quer aumentar a economia de gasolina com relação a 2014, quando gastou R$ 11 mil em combustível. No ano passado, os gastos caíram para cerca de R$ 8 mil. E a expectativa para este ano é que gaste apenas R$ 3 mil de combustível. Isso significa uma economia de R$ 5 mil. Para a Câmara de Vereadores de Itajaí é o resultado já de uma repolítica que nós temos desde o ano passado, com eficiência, com moralidade, com publicidade, acima de tudo com legalidade. Nós fazemos agora o estorno dos 2 veículos, garantindo economia para a Câmara de Vereadores, economia em manutenção, em combustível, em lavação, realocação de servidores e também garantimos aí o atendimento a uma necessidade do Poder Executivo. A maioria dos nossos carros são locados, né? Então a gente agora, quando foi no contingenciamento, no final de setembro por aí, a gente devolveu quase a metade dos carros que o município tinha. E ficamos com alguns próprios e alguns poucos locados. Então a gente ficou com uma defasagem bem grande de veículos. Então essa doação vem em boa hora, até porque agora, começo do ano, a gente vai estar fazendo nova licitação, já vai estar diminuindo aí os carros que a gente vai ter que locar. Então, além de uma despesa que a gente não teria com locação, vem somar e vem atender algumas secretarias. Os carros que a gente tinha locados, a maioria são tudo carros 1000, né? Então, quando se destacava numa cidade mais longe um pouco, ficava um transporte meio com dificuldade. Então, aí esses carros vão atender, um talvez no gabinete do prefeito, que também tinha ouvido dele, e o outro vai ficar na administração para essas viagens mais longas que precisam de um carro melhor. A doação dos veículos da Câmara faz parte de uma série de medidas que resultou na economia de mais de R$ 11 milhões em 2015. Todo o dinheiro economizado pelo Legislativo no ano passado foi devolvido à Prefeitura, conforme prevê a Lei 6.003 de 2011, a chamada Lei das Sobras. Estes recursos deverão ser investidos obrigatoriamente nas áreas de saúde, educação e segurança. Fazer gestão efetiva significa o quê? Investir recurso público naquilo que de fato é prioridade para o público e reduzir despesa naquilo que é supérfluo. Por exemplo, nós hoje temos motorista, carro com motorista para vereador, é imoral. Tem gente perdendo emprego, gente sem perspectiva de ter emprego, gente com dificuldade para pagar as contas, e ver a gente passar com um carro com motorista, isso não é normal. Você pega lá um ministro da Suécia, o cara anda de bicicleta, e nós aqui com um carro, com 2 carrão desses, não dá. Então, hoje, eu tomei a medida de devolver. Alguns vão dizer que isso é populismo, mas não é. Isso é uma demonstração de que a gente tem que se situar. O terminal de passageiros de Itajaí, chamado também de Pier Turístico, Guilherme Asseburg, completou 15 anos em janeiro. Desde 2001, cerca de 40 transatlânticos diferentes já atracaram quase 300 vezes na estrutura construída pela Superintendência do Porto. Mais de 340 mil turistas
passaram pelo local. Itajaí é a principal entrada para quem chega à região pelo mar. Há 15 anos, o terminal de passageiros é ponto de partida e chegada de turistas. As operações de transatlânticos na cidade iniciaram em 14 de janeiro de 2001. No ano do 15º aniversário, a estrutura soma cerca de 300 atracações. É um ponto significativo e uma referência para o Porto de Itajaí, porque o Porto de Itajaí é um dos únicos portos do Brasil que nós temos dentro da nossa estrutura de porto organizado todos os segmentos portuários que prestam serviço à comunidade como um todo. Nós temos um cais comercial de container importante para o Brasil, o segundo porto movimentador de containers do Brasil. Nós temos aqui um terminal turístico único, alfandegado do sul do Brasil, mas dentro da cidade o turista chega no terminal, dentro da praça, a principal praça da cidade. Isso é uma referência. Nós temos um terminal de lazer, uma marina recém-inaugurada, também referência. Esse conjunto de estruturas portuárias é que faz de Itajaí uma referência. E 15 anos desse terminal, para nós, é um marco. O terminal de passageiro, o pier de passageiro de Itajaí, além da questão econômica, que é importante, mas ela levou Itajaí para o mundo todo, porque aqui atracou navios da Europa, americano, enfim, praticamente do mundo todo. E ao longo desses 15 anos, sempre evoluindo. Hoje, o PIR precisa de investimento, precisa de ampliação, como a nossa bacia de evolução, quando a abertura mais do canal, não só para os navios de passageiro, que praticamente dobraram de tamanho, mas também para o navio comercial. Uma placa comemorativa marcou os 15 anos do terminal de passageiros. A cerimônia contou com a presença do superintendente do Porto de Itajaí na época da inauguração, engenheiro Amilcar Gazzaniga. Ele destacou que a iniciativa privada local deve investir em estruturas turísticas para atrair os passageiros dos transatlânticos. Com relação ao aproveitamento do pier para o desenvolvimento da atividade turística de Itajaí, eu devo lembrar o seguinte: o turista, quando vai a Blumenau, ele não vai à prefeitura de Blumenau, ele não vai andar na rua 15 de novembro de Blumenau, ele vai na Vila Germânica, que é um empreendimento privado de Blumenau. Quando o turista chega aqui e vai à Penha, ele não vai à Penha, ele vai ao Beto Carreiro, que é um investimento privado que se fez lá. Quando o turista vem aqui para ir para Balneário de Camboriú, ele não vem por aquilo que a prefeitura de Balneário de Camboriú fez. Ele vem porque o empresário lá fez hotel, restaurante, bar, parque, enfim, uma série de atrativos que faz com que ele se motive a ir lá. Nesses 15 anos nós não tivemos da iniciativa privada ligada ao trade turístico uma iniciativa sequer que, aproveitando as potencialidades de Itajaí, vendesse dentro do navio, como é feito em qualquer lugar do mundo, um pacote para cá. Assim, a gente fala que o turista vai para o Beto Carreiro, o turista vai para Balneário Camboriú, para Blumenau, que bom que eles vão, mas tem turista para ficar em Itajaí também, né? Segundo dados aí, 60% dos turistas ficam dentro do navio. E por que esse turista não pode ter um receptivo aqui, um city tour na nossa cidade que tem tantas atrações das nossas praias, o Morro da Cruz, o mercado público, conhecer um pouquinho do centro histórico, passar aqui na frente das indústrias de pesca. Então acho que isso tudo é possível fazer e não é o poder público que tem que fazer. Isso quem tem que fazer é a iniciativa privada. E você vai ver em instantes, Rua Otávio Cesário Pereira vai ter nova praça no São Vicente. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar.
Uma nova praça está sendo construída na rua Otávio Cesário Pereira, nos lotes desapropriados para a retificação do eixo da via para o binário do São Vicente. A praça vai ter parquinho infantil, academia ao ar livre e tabela de basquete. O espaço vai ser arborizado e deve ganhar mobiliário urbano. O recurso para a construção vem do tempo de compromisso ou do termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado com o supermercado da região responsável pela execução da obra no valor de R$ 98 mil. A previsão é de que a praça esteja pronta no mês de março. Estão em execução as obras de macrodrenagem na Rua Brusque e no bairro Cordeiros. Os objetivos são reduzir os estragos causados por enxurradas e acabar com os alagamentos constantes na cidade. O secretário Tarcísio Zanelato conversou com a nossa equipe de reportagem sobre o prazo e o andamento das obras. Nós estamos fazendo a segunda etapa da Rua Brusque, uma obra que nós já fizemos uma parte dela no ano passado, que já teve resultado positivo com as últimas enxurradas que aconteceram. É uma obra que vai retirar aquelas águas, principalmente da José Eugênio Miller, esquina com a Francisco de Paula Seara, que a cada enxurrada aquilo alaga, mas traz transtorno. Eu costumo colocar que o transtorno passa e a obra fica. Infelizmente ela vai ficar embaixo da terra, as pessoas não vão enxergar e esse governo ele vai ficar marcado justamente por tantas obras de macrodrenagem que foram executadas. Desde de 2010 que nós estamos executando obras de macrodrenagem, assim como estamos executando outras obras importantes na região de Cordeiros. Uma delas eu quero acrescentar aqui que é a Henrique Bianchini, é a campeã de reclamações de alagamentos desde 2009 que eu estou na Secretaria de Obras. Então essa obra está sendo contemplada com a galeria, a Abílio Correia de Melo também. Já estão em andamento? Já estão em andamento, já tem trecho sendo pavimentado. A obra que está andando muito rápido, são com os recursos do PAC e também da Prefeitura Municipal de Itajaí. Todas aquelas obras, são 6 milhões de obras de macrodrenagem só naquela região. Então, obras importantes para aquela comunidade. O nosso objetivo é fazer com que o morador se sinta bem lá onde ele está. É claro que se tiver uma maré alta, nós vamos ter ainda problemas de alagamento. Se tiver enchente, é a mesma coisa. Agora, essas enxurradas que costumeiramente acontecem, não é qualquer enxurrada que vai alagar novamente. Então esse é o nosso objetivo, é diminuir essa água na rua, a água nas casas das pessoas, por isso que os investimentos são altos nessa área. Na região da Murta é também muito atingida pelos alagamentos. O que está se fazendo? Tem obras em andamento lá? Nós temos sim, nós temos duas importantes obras na região da Murta, que é o terceiro acesso para a região da Murta. Nós já iniciamos aquela obra. Agora estão chegando as galerias que vão ser implantadas lá. Também entre o dia 5 e 10 nós haveremos de começar uma importante obra que é o canal extravasor ligando o Ribeirão da Murta até o rio Itajaí-Açu. Que quando aconteceu uma enxurrada naquela região do Espinheiros e também do portal 1 e do portal 2, nós vamos ter um escoamento mais rápido das águas, porque nós vamos ter uma outra alternativa, fazendo com que a parte baixa do Cordeiros não sofra com os alagamentos que também acontecem com o transbordo do Itajaí, do Ribeirão da Murta. Então esse é o objetivo dessa importante obra. Aparentemente não é uma obra tão cara, em torno de R$ 1.400.000, mas que vai ter um resultado muito positivo na hora da enxurrada. Voltando só um pouquinho à Rua Brusque, o senhor tem ideia de quando termina essa obra? Então, ela é uma obra que tem um prazo de 6 meses para terminar. Ocorre que a empresa que está executando é uma boa empresa, uma empresa que tem responsabilidade, e se tudo der certo e o tempo continuar nos ajudando, porque nós dependemos muito das condições climáticas. Se chover 3 meses, 6 meses, ninguém consegue terminar nem em 6 meses. Mas se o tempo continuar do jeito que está, nós haveremos de entregar essa obra bem antes do prometido, talvez em 90 ou 120 dias no máximo,
está liberando para o tráfego da Rua Brusque, né, fazendo com que aqueles comerciantes, os moradores, né, não sofram tanto com o transtorno de uma obra que é importante, mas que também causa transtorno, também causa prejuízo a esses comerciantes, e nós queremos aqui de público dizer para que eles tenham um pouco de paciência, né, que nos ajude, que ajude os moradores, que ajude a comunidade na resolução desse problema que talvez não atinja cada um, mas tem gente que está sendo atingida, e nosso objetivo é fazer com que se resolva um problema que é crônico, que há mais de 50 anos acontece. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.